Hoje o Chave Mestra Podcast é comigo, Letícia Torzek. Sou uma empreendedora, fanática, eh, pelo mundo dos negócios, do varejo, das conexões, da evolução e que juntas podemos alcançar patamares muito mais longe. E é por isso que eu criei o método Lucro, que vem aí através de um livro onde reunimos 31 mulheres de alta performance do Brasil inteiro. Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas. Vai ser o livro de cabeceira de toda empresária que quer evoluir e que quer ir para o próximo passo. Eu estou muito feliz e muito honrada com todas as mulheres que estão no livro e eu tenho certeza que todos esses episódios, todas as mulheres que estiverem aqui vão ter muito a acrescentar, muito a agregar e vocês vão aproveitar muito esse bate-papo. Vai ser uma delícia, aproveitem, porque vai acrescentar e vocês vão aprender demais, como eu tenho aprendido todo dia. Hoje eu estou com uma pessoa tão especial, eu estou muito honrada de estar aqui com ela, porque é uma pessoa inspiradora. Ela fez de uma crise uma lição de propósito e, além disso, uma comunidade repleta de amor. Eu estou aqui com a Camila Zanotto. Prazer, Camila, de estar aqui. Eu estou realmente feliz. Eu sei que você veio de longe, do Mato Grosso, e a gente vai compartilhar essas histórias muito especiais. Seja muito bem-vinda. Obrigada, primeiramente, prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Jamais imaginei fazer parte de um livro, né, e quando você convidou, eu falei: "Olha, acendeu uma vontade aí, né, como será? Será que alguém vai ter interesse em ler, né, saber um pouquinho da minha história?" Eu falei: "Mas vamos lá, vamos para mais uma etapa, mais uma missão aí da nossa vida." E fiquei muito feliz, foi algo transformador para mim também, ver tudo que eu já passei e aonde nós estamos agora. E é muito engraçado que quando eu fiz o convite, né, Camila, muitas das autoras falavam: "Mas eu escritora?" E aí depois as mesmas me ligavam e falavam: "Mas esse capítulo está muito curto para minha história, eu tenho muito mais a contar". Então a gente não imagina o quanto a gente tem, né, quantas histórias a gente tem, quanto a gente tem que contribuir para a vida dos outros. Uhum. Então, realmente esse livro é muito impactante e você não podia ficar fora, cá, porque você tem uma história de muita resiliência e que me deixou muito impactada. A sua força, a sua garra, o seu empoderamento, né, a sua fé. E eu queria falar um pouquinho, assim, como foi para você, eu sei que num momento muito atribulado, com muita função, fazer parte desse livro Lucro com 30 mulheres de segmentos diferentes que você até então não conhecia? Olha, foi no início causa vamos falar assim, um medo, mas eu não sei se a palavra é medo, é aquela coisa assim: "Preciso superar mais esse desafio". Então, mas eu não sou de desistir de desafios, gosto, e eu acho que é isso que me motiva, né. E quando você chamou, mesmo não conhecendo, porque a gente acabou se conhecendo pelos grupos, né, eu fiquei muito feliz com como é eclético o nosso grupo, né. E Sim. um grupo que é praticamente do Brasil todo, Sim. porque tem a Camila lá de Cuiabá, Mato Grosso, nós temos, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, se eu não me Goiânia, engano, Rio Grande do Rio Grande Sul. do Sul, então assim, esse livro vai ocupar o Brasil inteiro, né. Esse Brasil esse livro vai ocupar o Brasil inteiro e para provar como somos plurais, né, e como a gente se complementa. E é Uhum. para mostrar a pluralidade, a diversidade, o que às vezes uma pode complementar no negócio da outra. E aí não foi uma receita de bolo, eu acho que esse livro foge completamente disso, e eu acho que esse que vai ser o interessante. E aí me conta um pouquinho, quem é a Camila? Me conta um pouquinho a sua história, para todo mundo te conhecer melhor. Bom, eu sou Camila, casada, tenho 2 filhos, 2 meninos, um de 9 e um de 15 anos, sou publicitária, trabalhei durante 15 anos na área da publicidade, antes disso, né, tive outras experiências aí na área de marketing, e depois desses 15 anos, surgiu a Jong através do Tarcísio, né, meu marido, que de um problema de saúde resolveu empreender com a Jong, porque ele resolveu um problema de saúde dele,
E eu mesmo com a empresa, com a agência de publicidade, comecei a me encantar pelo negócio e por tudo que, vinha transformando a vida de algumas pessoas e que eu nem imaginava. Então foi algo que não transformou só a vida dele, mas de pessoas que vinham no Instagram falando assim: "Nossa, vocês não sabem quão bem vocês estão fazendo para mim, né". Pessoas que durante a pandemia falaram assim: "Foi através de vocês que eu consegui sustentar minha família", porque faziam kombucha em casa e vendia para vizinhos de uma cidade pequenininha. E isso eu fui me apaixonando. E aí no meio da pandemia eu já estava bem cansada, da área da publicidade, não sentia mais que tinha um um propósito forte, né, tinha várias coisas que estavam acontecendo que não concordava muito, e eu resolvi ir atrapalhar um pouquinho o meu marido. E conversamos muito, falo assim que a gente foi um pouco loucos, né, porque eu estava saindo de algo que já tinha, né, vamos falar assim, um negócio, já tinha faturamento e tudo, e fomos para algo que era muito novo, Sim. né. Mas deu certo, estamos aí, caminhando. Eu acho que quando você coloca Deus e faz ele, te mostrar se esse é o caminho ou não, e entrega nas mãos dele, eu acho que ele fala assim: "Vai embora que eu vou". E eu confiei nele, né. E aí quando você deixou de ser, né, a publicitária, passou para ser empresária, sócia do seu marido, né, qual foi a sua maior dificuldade? Qual foi o seu maior desafio nessa transformação? Primeiro, trabalhar com o marido não é muito fácil, mas a gente conseguiu separar bem, as funções de cada um. Então, como ele que desenvolveu todos os sabores de kombucha, ele que estudou, que foi para fora, né, e desenvolveu mesmo a nossa marca, um paladar muito agradável, eu falei que eu gostaria muito de cuidar de algo que eu sempre gostei de fazer, que é a parte do marketing, cuidar da nossa própria marca, do comercial, e eu sou muito controladora, acabei fazendo toda a gestão, a parte financeiro, administrativo, e foi dando certo, mas assim, o maior desafio no empreender com a Jong, com a kombucha, é porque ninguém sabia o que era kombucha, né. Sim. Então, quando a gente começou, principalmente em Mato Grosso, fora do Brasil já era um negócio forte, mas São Paulo já existia, mas Mato Grosso nunca ninguém nem escutava falar. Então a gente foi tendo que ensinar o que era kombucha, ensinar os pontos de venda, como fazer o armazenamento, é como se estivesse desbravando mesmo, né. Sim. Então, eu acho que esse foi o maior desafio, eh, porque eu nunca tinha mexido com indústria, né, a gente nunca tinha tido nada de indústria, então foram muitos aprendizados, desde o produto em si até o novo negócio que a gente estava trabalhando. E até você como empresária, né, porque Sim, uma coisa é a gente estar numa carreira estabilizada, formal, outra coisa é você passar a ser líder, passar, né, ter uma equipe, passar a delegar, fazer processos, ter metas, eh, olhar a rentabilidade, olhar um fluxo de caixa, saber o que é um DRE, começar a ter uma cabeça estratégica de uma hora para outra, né. E aí vem, eu acho que muito, essa questão do empreendedor que ele tem que estar sempre, sempre, sempre estudando. sim. Sempre antenado, sempre em busca de novas oportunidades. E a gente se conheceu numa mentoria, né, de um grande mentor aqui no Brasil, que é o John Kepler, que somos mentoradas do John Que eu Kepler com admiro muito muito, orgulho. é. E ele fala muito que a distribuição é o ouro, né, é o Sim. poder. E como você usa isso a seu favor? Nas suas empresas, porque eu imagino que o seu ouro, o seu trunfo é a sua distribuição. Então, quando nós começamos de forma muito pequena, tímida, né, e o Tarcísio começou vendendo para amigos, né. Então a gente já tinha a entrega que a gente fazia para pessoas conhecidas. E quando a gente, deixou um negócio bem profissional, nós começamos a entrar em pontos de venda. Mas a gente tinha aquelas pessoas que começavam a consumir, as kombuchas com mais constância. E por quê? Porque a kombucha é uma bebida saudável e ela é funcional, então é o consumo constante que você sente os benefícios dela. E essas pessoas começaram a pedir que a gente lembrasse elas de fazer a entrega marcada naquele dia.
porque muitas vezes eles esqueciam de pedir por causa da rotina do dia a dia, quando eles iam pedir, já não dava mais tempo para o dia que eles queriam, né, porque na época nós éramos muito pequenos, a produção ainda era bem artesanal, e foi surgindo a ideia de que a gente precisava criar um método de como montar essa entrega mensal, que eles não tivessem que ficar lembrando. E a gente foi pesquisar várias formas e a gente viu que já existiam vários clubes, né? Clubes de vinho, clubes de cafés. E a gente falou, por que não fazer um clube de entregar as kombuchas para essas pessoas? Então a gente foi criando alguns métodos de como fazer isso, alguns planos, e isso foi uma construção que na época começou de forma tímida, não Sim. era a ideia virar o que virou hoje, transformar em uma E comunidade pelo que eu como entendi, foi muito intuitiva também, foi, né? muito, porque assim, como eu sou do marketing, eu sempre gostava de criar alguns mimos, Aham. sem o cliente imaginar. Então, às vezes mandava uma cartinha, agradecia, né. Sempre agradeci muito cada pessoa que comprava, porque eu falava assim: "Cara, vocês não sabem como que vocês estão nos apoiando, Sim, isso nos motiva". Então, isso foi transformando e as pessoas foram se sentindo valorizadas, porque ali, ela não era um número, ela era uma pessoa sendo ouvida. E elas foram nos dando esse feedback. E isso foi transformando, falou assim: "Cara, eu preciso fazer mais, eu preciso entregar mais, eu não posso entregar só uma kombucha". claro. E foi aí que a gente foi criando vários detalhes do que existe hoje dentro da nossa comunidade, né. Isso é muito legal porque você fala de experiência de cliente, né? E aí há muito se fala de experiência do cliente, mas às vezes as pessoas falam de forma tão leviana assim, experiência do cliente, e você transformou não só a experiência do cliente a seu favor, como uma comunidade, né? Sim. Como fãs do seu negócio. Uhum. E, e aí no nosso livro, no Lucro, a gente tem 5 pilares. É um método com 5 pilares, né? Primeiro a gente trabalha a liderança do líder, que Uhum. muitas vezes o líder ele não tem uma mentalidade de empresário, muitas vezes ele está lá na empresa dele como uma CLT, ele não tem posicionamento nenhum como gestor do negócio. Depois vem processos que você falou, né? De Uhum. implementação de processos e metas. Depois vem clientes, que vem a parte de clientes, experiência do cliente, como é a importância de um pós-venda, de um Uhum. CRM. Depois a gente fala sobre rentabilidade e marketing. E, por fim, a expansão que todos nós queremos, né? Que é Uhum. estar preparado para expandir e crescer. Eu imagino que esses seus 5 pilares estejam aí bem consolidados pelo tempo que vocês têm, pela experiência, pela maturidade. Mas qual desses métodos, qual desse pilar você se aprofundou no livro? E por que foi o pilar escolhido? Eu falo muito no livro sobre a comunidade que a gente criou, porque eu entendo que hoje a gente tem uma entrega para essas pessoas, como eu falei, né? Eu acho que elas se sentem ouvidas. Eu Sim, acho que hoje em dia as pessoas elas precisam de um acolhimento, precisam receber mais amor. E tudo, principalmente com as tecnologias, né, que estão acontecendo aí, tá tudo muito robotizado demais. Eu acho que não existe mais aquele atendimento humano, eu acho que não existe mais você ouvir. E hoje a gente tem, vamos falar assim, os nossos micromotores, como o João Kepler explica, a gente tem os micromotores que a gente tem os PDVs, a gente tem o Clube Assinatura, a gente tem alguns projetos que marcas entram para entregar para essas pessoas do Clube Assinatura. E no clube a gente percebeu que o atendimento precisava continuar humanizado, então hoje a gente tem uma pessoa específica que cuida de todo o clube e que fala com cada um manualmente mesmo. olha que legal. A gente está automatizando algumas coisas, mas esse atendimento humanizado nós já entendemos que a gente não pode deixar de ter, Sim, porque isso nas pesquisas que a gente fazia de forma, vamos falar assim, no início amadora, conversando diretamente com os clientes, mandando o Google Forms para eles, a gente entendeu que isso era o grande diferencial. sim. Então, assim, a gente começou a entregar cartinhas, o nome escrito, a gente começou a entregar arte nos nossos rótulos, então a gente fez parceria com artistas locais, onde eles colocam até hoje, né, obras de arte nos nossos rótulos. A gente começou a entregar benefícios de marcas parceiras, onde esses clientes eles não pagam nada além disso, eles recebem benefícios a mais, né.
A personalização da caixa é totalmente deles, eles que definem como que vai chegar a caixa, se vai ter um sabor só, se vai ter 10 sabores, se vai ter 2 sabores. Então, assim, a gente começou a entender que quanto mais a gente fazer de entrega, mais eles vão estar, Uhum. junto da gente, eles não Sim, vão querer nos deixar, porque não é só uma entrega de claro. kombucha, como eu falei, tem todo um propósito por trás disso, que a gente fala que é fazer com que cada um se sinta cada vez mais vivo. E muito empresário, muita gente que pode estar assistindo a gente, acha que inovação depende de alta tecnologia e grande investimento. E você está dando exemplos assim reais de Uhum. que não precisa. Precisa de parceiros, precisa de criatividade, de iniciativa, É né? isso. E qual a dica que você dá para quem está ouvindo para fazer esse tipo de collab? Às Uhum. vezes com seu vizinho, com um familiar, que às vezes tem um produto que pode, né, ser complementar ao seu e talvez às vezes a gente nem enxerga, né? Sim. Então, eu acho que é muito primeiro você trabalhar de verdade para o seu negócio, né, é você, coisa que lá atrás com a parte da publicidade na agência, eu não tinha mais essa verdade, não era mais uma coisa que me tocava. Perfeito. Então, com a Jong, é uma coisa que vem realmente do coração. Você escutar o seu cliente, você tentar entender o que que ele espera, você fazer as coisas e sempre, como eu sou uma pessoa muito espiritualizada, Uhum. eu sempre peço para que Deus me oriente a o que fazer para eu poder realmente tocar cada vez mais as Sim. pessoas, porque a gente quer e a gente sabe que o mundo hoje está precisando disso. Mas, independente de cada um, é fazer de coração e você, não achar que, aquilo ali é uma coisinha, Uhum. sabe. Porque eu lá atrás eu tinha muitas crenças que às vezes falava assim: "Ah, as pessoas não vão valorizar isso, é muito pouco". Mas hoje, às vezes um abraço faz total diferença na Total vida de uma diferença. pessoa. E, tem uma história muito importante dentro do livro, que foi aonde eu entendi que, a Jong não era só uma kombucha, a gente estava ali para servir as pessoas, que foi de uma cliente que até hoje é nossa, que ela pediu uma kombucha, a gente teve um problema na entrega, eu mesmo fui fazer a entrega para ela nesse dia, e quando eu cheguei lá, é uma cliente que tinha acabado de fazer uma cirurgia na cabeça, que ela tem até hoje, né, um tumor na cabeça, e ela estava com uma faixa e é uma mulher linda, mas linda assim, loira, linda como você, e Obrigada. ela estava com uma faixa, como se fosse um arquinho, toda arrumada, e fazia pouco tempo que ela tinha feito. E a hora que eu fui entregar, ela falou assim: "Nossa, como eu queria te conhecer, porque você não sabe o bem danado que essas kombuchas estão fazendo para mim", porque quando eu tomo os medicamentos acho que é da quimioterapia e tudo mais, é muita intoxicação. E as kombuchas elas fazem com que eu não passe tão mal, e isso eu guardo meu dinheiro para comprar suas kombuchas. E nesse dia eu me emocionei muito, porque eu falei assim: "Nossa, é muito mais do que É. só vender uma bebida", né. É E é aí que é foi surgindo várias ideias. cada vitrine desse tem muito amor, né. Muito. E aí você estava me falando dos sabores. Aí Uhum. me fala como vocês chegam aos sabores, como é essa experiência de falar: "Poxa, acho que isso vai dar certo, isso agrada", porque por mais que você esteja no Mato Grosso, a gente está falando de um Brasil que é Uhum. plural. E você estava falando aí você estava me falando de umas junções que eu falei: "Nossa, que interessante, eu quero provar". E eu acho que até isso você foi feliz, de criar curiosidade no seu cliente. E inclusive Legal. a gente vai provar, né. Com certeza. Estamos aqui, ó, com 3 sabores para você poder E aí experimentar. você escolheu pra gente trazer aqui. Nós temos o açaí com guaraná, e esse daqui foi uma collab que a gente fez com uma marca de açaí lá de Cuiabá, eles que têm o melhor açaí lá, e é um açaí premium sem açúcar nenhum, porque as kombuchas não podem ter açúcar, né, então a gente quis fazer essa collab com eles. Aí eu trouxe o sabor de tangerina e o sabor de limão com gengibre, que é minha queridinha, porque eu sou apaixonada pelo gengibre e eu acho ela muito refrescante. Olha gente, só por aí já dá vontade de experimentar, né. Já parece que, assim, por mais que você não esteja perto do produto, você já sente o gosto do produto, né. E você fala com muito amor, com muita Sim, dedicação. Eu imagino que a kombucha não é só o produto, é muito mais que isso. sim. Ah, eu quero experimentar, vamos experimentar? Vamos? Qual Vou você quer vou começar pela começar? sua Pra predileta limão com então. gengibre? É.
Bom, tem que abrir a mente, porque ela não tem açúcar e é uma bebida fermentada, Ai, que tá? delícia, tudo que a gente precisa. Deixa eu colocar pra você primeiro. Ó, Ah, vou colocar um pouquinho pra ver se você sim. gosta primeiro. Vamos Vamos brindar, brindar, né? né? Claro. Ela tá um pouco quente, é gostoso tomar bem Aham. gelada, tá? A gente olha só, saúde, sucesso. Nossa, que delícia. Eu sou apaixonada. Gente, que refrescante, que delícia. Pensa ela se ela tivesse mais Mais gelada ainda, geladinha, né? mas mesmo assim tá muito gostosa. E assim, não parece que é um produto Saudável, né? Sem saudável, sem açúcar. açúcar. E assim, até para você ir para uma festa, para você colocar, né, numa Então, balada. a gente tem vários sabores, por exemplo, tem o sabor de morango que lembra muito o espumante, a gente serve hoje em vários lugares em taça de espumante mesmo, Olha né. que legal. É, porque assim, tem muita gente que não tá mais bebendo bebida Não, alcoólica, então às vezes não quer ficar fora daquele ambiente e não. serve em taças. A gente tá em vários casamentos, festas de 15 anos, que mães que não deixam os filhos beberem, então assim, é uma substituição super inteligente de refrigerante, porque a Nossa. gente tem um sabor de guaraná, que lembra muito uma tubaína sem açúcar, né. Sim, sim. Mas é uma adaptação do paladar. Pode ser que às vezes no primeiro momento você estranhe um pouquinho, porque ela é fermentada, ela não tem o açúcar, mas eu falo assim, no terceiro sabor que você experimentar, não tem como você não gostar. Gente, é maravilhoso. Não tem nem que experimentar segundo, terceiro, no primeiro já é muito bom. E é interessante mesmo, porque você, primeiro que está surfando uma onda muito grande de produtos nesse sentido, né, que Uhum. trazem saúde, bem-estar. Eu tenho uma loja de lingerie e que a gente sempre faz um coquetel. E cada vez mais esse coquetel as pessoas estão consumindo mais a kombucha e menos Sim, espumante, alcoólico. E é num microsistema que eu percebo, uhum. imagina num macrosistema, né. É isso E daí. se você lá atrás falasse: "Ai, é muito desafio, é muito empecilho, é muito obstáculo, é muita objeção", você não teria chegado até aqui. Eu imagino quantas objeções você já não teve. É, na verdade, assim, posso falar até primeiro com o Tarcísio. Ele chegava para muitos amigos dele e falava assim: "Ah, eu vou empreender com isso porque resolveu um problema", e muitos amigos dele falavam assim: "Você é louco, Louco. isso não tem escala". Então, assim, se ele fosse escutar todas as pessoas que desmotivaram ele, Sim. a gente não estava onde estamos, né. E quando eu resolvi estar junto com ele, que eu falei assim: "Cara, o máximo que vai acontecer é a gente ter que ir pedir emprego em algum lugar, né". Nós conversamos muito sério. Muitas pessoas falam assim: "Mas Camila, você tem já algo construído, né, um puta de um salário, por que que você vai fazer isso? Deixa primeiro performar, depois você sai". Eu falei assim: "Eu não me sinto mais bem, não era mais o que eu É. queria". E você trabalhar, só pelo dinheiro, as coisas não caminham, É. né. O dinheiro tem que ser o fim, o dinheiro tem que Sim, ser o meio e não o fim, né, e muitas sim, vezes muitas pessoas invertem essa invertem ordem. isso, é. E é engraçado que quando você tem um propósito claro, as coisas ficam muito mais fáceis, né. É. No seu caso, você teve um propósito muito claro, bem definido, quando a gente não sabe para onde quer, qualquer caminho serve, no seu caso você não desistiu de ir Uhum. naquele caminho, Sim. por mais eu imagino, porque para a gente estar aqui, né, no 2025 com tantos produtos naturais, você ter que explicar o que que é a kombucha, imagino lá na pandemia, quando vocês começaram, Uhum. como isso não foi. Então, é mais um exemplo de que para gente dar certo na vida, seja em qualquer esfera, muitas vezes a gente tem que tapar os ouvidos, né? Não dar atenção para o que as pessoas falam, porque muitas vezes as pessoas vão julgar, Uhum. vão criticar, e é por ignorância, às vezes é porque não tem o conhecimento correto, É né? isso. E aí, meu amor, é fechar os ouvidos, segue em frente e, e vai na sua intenção, É isso. né? Entrega, eu acho que você tem que entregar nas mãos de Deus e você Isso. realmente, se conectar com você mesmo, para você saber, né. Porque é claro que a gente enfrentou, vamos falar assim, a gente enfrentou riscos, poderia não dar certo.
Mas assim, nós fizemos muita coisa antes de definir tudo isso, nós conversamos muito, nós entregamos na mão de Deus, a gente, viu tudo o que poderia dar certo e o que não poderia, né. Sim, Então assim, é você realmente confiar na sua intuição, como você falou, e se é de verdade não tem como dar não errado, tem né. como dar errado. E eu acho Agora, você falou muito sobre experiência do cliente, né, sobre comunidade, sobre propósito, sobre legado, porque a kombucha é um legado, não tenho uhum, dúvidas disso, que é uma marca sua, a sua marca é perene. uhum. E qual o próximo passo da sua marca? Aonde você quer chegar? Então, hoje a gente está, num processo de expansão, a gente tem hoje pontos de venda só no Mato Grosso e a gente está com o Clube Assinatura em 8 estados do Brasil. A gente está com um projeto até com o pessoal do Kepler, fazendo toda a estratégia de como fazer essa expansão para o Brasil todo. Claro que a gente não vai dar um passo maior que a perna, a gente sempre fez tudo muito bem alinhado e a gente está terminando essa estruturação, mas a gente também está lançando agora uma linha de chás, que também vão ser chás saudáveis, prontos na garrafinha e na lata, sem açúcar. E tem outros produtos na esteira que, como depende só do nosso investimento, tudo tem que ser, muito bem planejado, muito bem Sim, estruturado. Então é sim. com a ansiedade que já tivesse tudo aí sendo produzido, mas não dá, então a gente tem que É, saber que dá um passo de cada vez e a gente vai chegar lá. é. É aquele ditado, né, pense grande, É isso. eh, comece devagar, pense grande e ande rápido. Uhum. Então É acho que é isso. bem o seu momento, né. Uhum. Eu tenho certeza que vai explodir e acho que eu acho não, tenho certeza, que o lucro vai te trazer collabs maravilhosas. A gente tem empresárias aqui, tanto da linha fitness, a gente tem uma empresária que tem um centro de distribuição também, que você já deve conhecer, Uhum. maravilhoso. Então de estar aberto a conhecer outras pessoas e conectar o produto com outros produtos, fazer a tal da collab, que muitas Aham. vezes o empresário tem preguiça e fala: "Ai, para quê? Para que eu vou? Eu estou tão bem aqui no meu cantinho, eu estou tão bem". E aí é que o diferencia, né, Sim. o empreendedor do empresário, daquele que quer expandir, daquele que vai crescer, daquele que vai multiplicar, daquele que vai abrir outros negócios, que é aquele que está num produto que vai abrir o terceiro, que vai abrir o segundo, que vai abrir a franquia, que vai se licenciar, enfim, que vai dominar o mundo. Eu acho assim que a gente tem que estar sempre aprendendo, né. Eu estar aqui hoje, eu tô aprendendo com você cada vez mais, eu acho você uma mulher, assim, que você é muito proativa em tudo. Eu falo assim: "Nossa, eu quero ter um pouquinho dessa proatividade dela", sempre animada. E o que eu puder, de alguma forma, servir também você, né, eu acho que essa troca é muito boa. E isso Sem com dúvida. todas as que estão hoje participando no livro, e todos os networkings que a gente faz, eu acho que se a gente cada pessoa que a gente conhece, a gente aprende um A gente pouquinho aprende, mais, a né. gente carrega uma história dela, né, e ela da nossa. Eu aprendi isso até, com o livro que, né, o João Kepler fala assim, de ter um coração ensinável, Ensinável, mas né. tem vários, objetivos, né, eu não sei o termo certo, assim, mas o coração ensinável tem vários propósitos, né, desse coração ensinável. Então, assim, eu venho aprendendo muito com algumas palavras que são muito fortes, que tocam o meu coração, e eu tento levar isso para as pessoas de alguma forma no meu jeito Que de viver, lindo, né. que lindo. Então, assim, eu vejo muita essência, eu vejo muito propósito, muita clareza no negócio. Não é um negócio que não sabe para onde vai, tem muito objetivo, muito foco. Mas você estava me falando de uma história que eu fiquei muito emocionada, que é do seu pai. Aham. E aí eu queria que você desse um recadinho aí a gente está chegando no final, mas fala um pouquinho de como esse livro representou para você, para sua família e para o seu pai, que eu sei que está lá em cima e que ele tá aqui com a gente, né. Sim. Vou falar pouco, porque faz muito pouco tempo, senão eu me emociono. O livro foi escrito durante todo o momento que meu pai estava no hospital. Até teve algumas vezes que eu precisava resolver algumas coisas, eu falei: "Cara, eu não consegui, não deu tempo, porque eu tô aqui no hospital", e ele estava bem, mas algumas complicações. Eu tive o prazer de ler o meu capítulo para Nossa, ele, não finalizado, mas ler e mostrar para ele várias coisas que o livro me ensinou,
principalmente de crenças, de limitações que eu sentia comigo, eu falei assim: "Nossa, como eu aprendi com tudo isso", e eu mostrando para ele, porque meu pai foi criado de uma forma muito rígida e ele teve muitas crenças e, de alguma forma, eu tentava mostrar para ele que ele poderia mudar algumas coisas. E quando eu li para ele, algumas coisas eu me emocionei, eu chorei e ele chorou comigo. Então, foi algo que esse livro vai ficar marcado para sempre, né. Faz pouco tempo, vai fazer 3 meses agora do falecimento dele, mas eu tô colocando esse livro como uma homenagem para ele e pra minha mãe tá viva, graças a Deus, mas ela é uma excelente professora de português, sempre gostou de leitura, e tenho certeza que ela tá muito feliz com isso também. Nossa, que lindo, que lindo. Nossa, eu fico muito feliz de você, da sua história, da sua família, de terem permitido isso. Você é uma pessoa iluminada, você tem uma fé que transborda, que transcende, uma alegria de viver. E parabéns, parabéns por inspirar. Eu tenho certeza que quem assistiu esse episódio hoje vai sair muito melhor, muito mais animado e Amém. muito mais motivado para ou eh, evoluir nos seus negócios ou começar talvez um projeto que esteja aí na gaveta com medo de começar, É verdade, né. nunca desistam dos seus sonhos. Eu acho que de alguma forma você tem que dar o primeiro passo, É isso. né. E aí, Camila, muito obrigada. A sua mensagem final para a gente levar aí para a vida, além do livro. Eu sei que no livro você já deixou muita coisa, mas alguma coisa que ali não esteja no livro que você queira passar para quem está nos ouvindo. Eu acho que é você olhar para você e entender, porque eu não vou ter a palavra exata agora, no livro eu consegui passar isso, mas assim, durante muito tempo eu não me enxerguei. E quando eu comecei a olhar a Camila, o coração e me olhar de verdade, eu entendi que eu tinha muito mais para entregar. E isso foi possível depois de várias experiências. Então, assim, nunca desanime diante de todos os desafios, crises, problemas, porque tudo isso aí é um aprendizado para você crescer cada vez mais. É isso. Nossa, gente, é um prazer estar com vocês. Tenho certeza que a Camila ensinou muito, muito, ensinou a mim, ensinou a vocês, e que o livro, que o lucro seja um passo de muita transformação. Até o próximo episódio Até. e obrigada. Muito lucro, sucesso e propósito.